Hoje iremos falar do conto João e Maria e a sua análise na teoria psicanalítica. Vou começar falando da madrasta de João e Maria. Ela é representada como a mãe protetora, aquela que dá amor, carinho e prazer para as crianças. No entanto, isso acaba quando ela decide deixar as crianças na floresta, porque ela acaba projetando nas crianças a decepção e a ansiedade que ela sente internamente, por ela saber que não vai conseguir suprir suas necessidades orais, e as crianças acabam acreditando que a mãe não goste mais delas, que ela ficou egoísta. Só que a mãe, no momento, está apenas pensando na fome que eles podem sentir caso as crianças continuem com eles. E é onde a gente prioriza a fase do desenvolvimento infantil. Quando elas veem o abandono do pai e da mãe e que não vão ter alimentos, as crianças entram em um conflito, que elas irão precisar suprir a dependência da oralidade, que é quando a criança supre suas necessidades pela boca, e a mãe representava a fonte da oralidade das crianças. No momento do abandono, deve acontecer a separação, quando a criança deixa sua oralidade no parcial. Apesar de ser traumático e muito difícil, deve acontecer para que as crianças se desenvolvam totalmente. A mãe era considerada bondosa no começo, igual a bruxa, mas depois elas se tornam ruins ao ver das crianças. O pão representa no conto o salva-vidas do homem, uma imagem que João toma a partir de sua ansiedade. A floresta em geral é um símbolo do inconsciente. No conto podemos afirmar que quando a criança vai para o mundo, automaticamente ela passa a separar o que é mundo interno e externo. A consciência separa os opostos. Antes ela vivia em um estado de plenitude, mas agora, além de enfrentar as demandas do mundo externo e do seu mundo interno inconsciente. A casa de biscoitos representa uma existência baseada nas mais primitivas satisfações. As crianças, ao virem a casa de biscoitos, sentem pressa em devorá-la, pois projetaram nos pais o medo de terem os abandonado. Representa a satisfação das crianças perante a fome em que elas estavam sentindo depois de terem sido despejadas. Acabam sendo levadas por um anseio incontrolável de devorar a casa, se esquecendo do fato de que a casa tem o poder de oferecer a elas abrigo e proteção. A casa representa o lugar que um dia habitaram, simbolizando o corpo da mãe. Por isso João e Maria devoraram a casa, pois seus inconscientes representavam a mãe boa, que ofereceu seu corpo como fonte de nutrição. A casa representa a voracidade oral, e como é atrativo ceder a ela. A bruxa é vista como uma figura materna gratificadora por ter acolhido João e Maria em sua casa com bons alimentos e lençóis limpos. A bruxa seria a personificação dos aspectos destrutivos da oralidade. Ela se mostra bondosa, mas sua intenção é devorar as crianças, já que elas não estão mais sob os braços e os cuidados da mãe. As crianças terão que lidar com a figura interna da mãe terrível, uma figura arquetípica presente no inconsciente coletivo. A bruxa é cega, ela não está interessada nas crianças, mas só em desfazer seu anseio e satisfazer seu desejo de devorá-las. O fato da bruxa dar pouca importância à menina, fazendo ela como escrava, deixa clara sua pulsão pelo menino, ou seja, o ânimo de João deve continuar fraco e infantil, mas ao mesmo tempo que ela deseja destruí-lo, ela acaba fortalecendo cada vez mais o seu lado masculino. A bruxa, como o lado punitivo da mãe e seus aspectos opostos, é a reencarnação da mãe inteiramente boa na infância e da mãe totalmente má da crise edípica. Para sobreviverem às maldades da bruxa, as crianças devem perceber que seu único recurso está na iniciativa, na ação e em um planejamento inteligente. Eles precisam trocar a submissão às pressões do ID pela ação do ego e devem sair do mundo fantasioso. As intenções da bruxa mostram os perigos da voracidade e dependência oral. Quando eles se livram da bruxa jogando ela em um forno, eles encontram tesouros escondidos e acabam descobrindo que a mãe boa estava escondida dentro da mãe malvada. E já que eles herdaram depois da morte da bruxa toda a sua fortuna, isso sugere em que à medida em que as crianças transcendem a ansiedade oral e se libertam da dependência de uma satisfação oral, elas podem também se livrar da mãe malvada e redescobrir os pais bondosos.
Assim, mostra a independência adquirida pelas experiências que tiveram fora de casa, aceitando seu próprio desenvolvimento e libertando-se da fixação oral. Vou começar falando dos pássaros. No conto, eles são de extrema importância, pois são eles que comem as migalhas de pão que eram a trilha de volta das crianças. São eles também que guiam as crianças para a casa de biscoito e também para voltar para casa. Agora, sobre João e Maria. No conto, as crianças desenvolvem uma ansiedade gigante ao saberem que seriam abandonadas, vindo também com uma sensação de rejeição profunda. Por conta dessa ansiedade, as crianças acreditam que a mãe se tornaria uma pessoa egoísta com eles por rejeitarem seus pedidos. Por causa da fome que ambos sentiam, acabam se entregando mais e mais à regressão oral. Quando eles vêm à casa de biscoito, sendo enganados pelos prazeres da gratificação oral, esquecendo a ansiedade oral e acabam cedendo aos impulsos indômitos do id, mostrando como uma voracidade descontrolada. Para conseguirem passar pela bruxa, que deseja devorá-los, eles precisam trocar as pressões do id pela ação harmoniosa do ego. Assim que as crianças transcendem a ansiedade oral e se libertam da dependência de satisfação oral, também se libertam da imagem ameaçadora da mãe, a bruxa, para dar lugar à visão dos pais bondosos, recebendo a sabedoria, que são as joias compartilhadas. Bom, eu vou começar falando do que os lares significam para João e Maria. Pode ser tanto um lugar gratificante quanto frustrante, no involuntário, ou seja, inconsciente. E dando sequência, agora o que o rio significa. O cruzamento do rio retrata um novo começo, uma transição do menos elevado para o mais elevado, como num batismo. E por último, e não menos importante, o rio também representa um momento de separação de João e Maria, já tardio, pois precisam se identificar como pessoas diferentes, enxergar a singularidade de cada um.